Shalom Adonai, querido, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala sou eu, pastor Vinícius Dias, do Ministério Evangélico Resgatando o Princípio. Eu quero deixar uma palavra hoje, estou muito animado porque o Senhor botou essa palavra no meu coração e pediu para mim compartilhar ela com você, e eu espero que ela venha mudar algo na sua vida. A palavra liberada vale mais que ouro. Esse é o tema. A palavra liberada vale mais que ouro. E nós vamos ter um texto base aqui em Atos 3, versículo 1 ao 8, vai dizer: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmola a quem entrasse no templo. Quando ele viu a Pedro e a João, pediu-lhes dinheiro ou esmola. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Sabe o que Pedro tinha nesse momento? Ele liberou a palavra da cura. Ele liberou a palavra da transformação. Olha, não tenho nem prata e nem ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus, e entrou no templo com eles. Aquele homem, ele estava ali para buscar o que? Esmola. Para buscar ouro, prata. Porém, ele recebeu algo muito mais valioso. Toda vez que aquele homem recebia uma esmola, ele não louvava a Deus, ele não se alegrava, ele em nenhum momento entrou no templo, mas ele recebia as esmolas. Mas quando ele recebeu a palavra liberada, a palavra que transformou a sua vida, que transformou o quadro da sua vida, o que ele fez? Ele deu um salto. E ele começou a louvar a Deus e entrou no templo. Porque Deus, ele nos chama para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. O problema é que a gente está de olho nas esmolas. Nós estamos parados, estagnados, porque estamos de olho na esmola, na prata, no ouro. Estamos esquecendo de buscar o quê? A palavra de Deus para a nossa vida. Olha o que diz em Isaías 55:11: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha aí, o que nós temos que buscar? A palavra da boca de Deus para a nossa vida. Ela vai ser a transformação, ela vai ser a mudança, ela é o que realmente nós precisamos. O Salmo 119, versículo 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Em Mateus 4:4 vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. O diabo falou para Jesus: se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra em pão. Ou seja, faz essa pedra virar o recurso que você precisa, o que a sua carne precisa alimentar, o recurso natural que você precisa. E Jesus falou: eu não preciso do recurso natural, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Aí ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. O que nós temos que focar e enfatizar para a nossa vida é buscar o quê? A palavra de Deus. Uma palavra de Deus vai mudar a nossa vida.
Certa feita, Jesus estava caminhando e a multidão o seguia. Ele avistou 2 barcos. E ele entrou no barco que era de quem? De Simão, o Pedro. E ele pediu para afastar um pouco o barco e começou a pregar. Enquanto ele estava pregando, a Bíblia vai falar que Simão estava o quê? Lavando as redes. Ele não havia pego nada. O recurso que ele precisava para a vida dele, para sustentar a família dele, para sustentar a casa dele, não havia acontecido. Mas ele estava ali, ouvindo a palavra. Poderia estar abalado, poderia estar triste, mas estava ali. E depois terminou, Jesus chegou e falou: olha, volta para o mar alto, lance a rede. E Jesus falou: mestre, eu pesquei a madrugada inteira, eu não peguei nada. Mas sobre a sua palavra, mestre, eu vou lançar a rede. E Pedro, Simão, foi para o mar alto e lançou a rede. E a Bíblia fala que as redes, elas estavam praticamente se rompendo, a ponto de eles tiveram que chamar o outro barco para ajudar. Quando Jesus libera a palavra de mudança na sua vida, a bênção é tão grande que você tem que compartilhar, porque você não suporta ela sozinho. Igual lá na Terra Prometida, quando os espias vieram com notícia contrária para Moisés, Josué e Caleb vieram e falaram: calma aí, vocês não viram? A terra, ela mana leite e mel. O fruto lá é tão grande, um cacho de uva precisa de 2 pessoas para carregar. Porque a terra onde Jesus te bota, quando ele lança a palavra de mudança para a sua vida, é de repartir, é de abençoar. Porque só é abençoado quem abençoa. Certa feita, Elias, ele recebe a ordem de Deus para ir a Sarepta, que uma viúva lá ia alimentá-lo. E quando ele chega lá em Sarepta, uma terra pagã, que cultuava Baal, falsos deuses, de fertilidade, tudo isso, mas o foco não era esse, o foco era essa viúva. A Bíblia fala que Deus fala: olha, você vai lá, porque eu já ordenei uma viúva te sustentar. E ao chegar lá, ele vê ela catando os gravetos, e ele fala: olha, me dá um pouco d'água. E quando ela vai buscar, ele fala: aproveita, me traz um pedaço de pão ou de bolo, depende da sua tradução, me traz um pedaço de algo para comer. E ela fala: meu senhor, tá vendo esses gravetos aqui? Eu estou catando que eu vou fazer o último alimento para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer, porque eu tenho só um pouco de farinha e um bocado de azeite. Ele fala assim: você vai lá, você faz o alimento, traz primeiro um pedaço para mim, depois come você e seu filho do resto. Mas a Bíblia fala que Deus falou para ele o quê? Que já havia ordenado ela sustentar ele. E o que ela fez? Ela obedeceu a palavra. E vai dizer a Escritura Sagrada, depois você pode ler lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16, que não faltou nem azeite e nem farinha na casa daquela mulher. Por quê? Ela entendeu que o que trazia a existência para o milagre dela não era a situação dela. Foi a palavra que Deus determinou para a vida dela. É nisso que você tem que se focar. Olha o que diz Isaías 40, versículo 8: seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra, ela vai permanecer para sempre. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é profunda. Quando a Bíblia fala que Deus traz à existência o que não existe, é através do quê? Da palavra.
A Bíblia vai falar que o Espírito de Deus, ele pairou sobre a face da terra. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. E houve o quê? Luz. E disse Deus que haja divisão entre a terra, entre o mar, e aquilo aconteceu. Por quê? A palavra de Deus, ela move o natural. É por isso que ela tem o poder de trazer à existência o que não existe. Você pode não estar enxergando. Por isso que a gente vive de fé, querido. Porque a fé é a certeza do que nós cremos, esperamos e não vemos. Você crê em algo que não consegue ver. E se creres, verás a glória de Deus. Foi pela fé que Abraão, já velho, idoso, teve Isaac. Foi pela fé que o mar se abriu. Deus, ele mostrou o seu infinito poder diversas vezes na Escritura Sagrada e até na sua vida. Quando nós agimos com o falar de Deus para a nossa vida, nós entendemos que somente uma palavra do Senhor, o quadro se reverte, a história muda. Certa feita, um centurião romano, ele tinha o seu criado lá enfermo, e ele pediu para o criado, para o outro servo ir lá buscar Jesus. E Jesus, indo ao encontro do centurião romano, e ele sabendo, ele correu ao encontro de Jesus e ele falou: mestre, eu não sou digno de lhe receber na minha casa. Olha que forte isso. Mas eu sou homem de autoridade, eu falo ao meu servo, vai e faz, ele faz. Executa isso, ele executa. E eu sei que o Senhor também é homem de autoridade. Somente uma palavra que o Senhor liberar, meu criado será curado lá em casa. E Jesus, olhando para aquilo, Jesus falou: olha, nem em Israel se viu tanta fé. Pode ir, ele está curado. Olha o poder da palavra que transforma. O que você tem que buscar de Deus para a sua vida é o quê? Senhor, eu só preciso de uma palavra para o meu quadro se reverter, para o meu quadro mudar. Eu não vou vir mais buscar ouro, prata, não. Eu vou vir buscar somente uma palavra do céu. Eu vou vir somente para tocar nas suas vestes, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela entendeu. Ela não queria abraçar Jesus, não. Ela não queria oprimir Jesus como todo mundo está fazendo, não. Ela só queria tocar nas vestes. Quando você se propõe aí ao encontro de Deus, para tocá-lo, para chamar a atenção, a Bíblia fala que os olhos dele estão sobre a terra, atrás dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Salmo 119, 130 vai dizer: a exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quando Deus libera a palavra dele para a nossa vida, nós começamos a entender, nós começamos a ter luz na nossa vida. A palavra ela tem que ser a coisa mais importante para a sua vida. Eu desafio muitos aí, não vou falar todos, com certeza vai ter gente que vai lembrar, mas qual foi a mensagem que você ouviu no culto da semana passada? No último culto que você foi? Qual foi a palavra? Muitos vão ter esquecido. Por quê? Porque não está entendendo que é aquilo ali que é o ponto de partida e de mudança para a sua vida. A palavra de Deus ela tem que ser venerada na sua vida. Como o salmista falou, tatua ou grava a sua palavra no meu coração. Nós precisamos ter ela gravada no nosso coração, querido. Gênesis 12, 7 vai dizer: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que lindo. Abrão, quando ouvia a palavra de Deus, ele parava onde ele estava e ele edificava um altar e sacrificava ao Senhor em reverência,
em amor, em temor, por ter ouvido a palavra de Deus? Qual tem sido a reverência, a importância que você tem dado por estar ouvindo a palavra de Deus? Em Josué capítulo 1, quando Deus aparece para Josué, olha a palavra que Deus libera, Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus falou para Josué: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Mas tem bom ânimo. No mundo, Josué, você vai ter aflições, mas eu venci o mundo. Eu vou te conduzir prudentemente, mas você tem que pegar essa palavra aí, meditar nela de dia e de noite. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque só assim eu posso te conduzir prudentemente. Sabe o que Deus está falando? Se você não valorizar a palavra e não estiver centralizado nela, eu não tenho como cumprir a promessa na sua vida, porque eu sou fiel à minha palavra. Eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Então o que nós temos que estar focado é o quê? Em buscar o quê? Somente uma palavra. Senhor, eu sei que somente uma palavra do Senhor, a minha vida vai mudar. A minha vida vai se transformar. E é isso que eu estou buscando aqui, Senhor, somente uma palavra. Seja ela Efatá, Abra-te. Seja ela, vai, a tua fé te salvou. Jesus, quando chega para ver Lázaro, ele já estava morto, fedendo. As irmãs de Lázaro chegam para ele e falam: mestre, se o Senhor tivesse chego antes, ele poderia ter sido curado. Jesus até chorou, querido. Mas ele fala: removam a pedra. E quando removeu, Jesus liberou a palavra e falou: Lázaro, saia. E a Bíblia vai falar que Lázaro saiu envolto de faixas. Para a glória de Deus. Ele liberou a palavra que ressuscita. Ele liberou a palavra que cura. Ele liberou a palavra que transforma. Você precisa somente de uma palavra para o seu filho ser liberto, para o seu marido, a sua esposa ser liberta, para haver cura na sua família, para haver transformação na sua vida financeira, para haver transformação no seu quadro. Você só precisa de uma palavra. Busque de Deus essa palavra. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Busca, rasga o teu coração. A Bíblia vai falar que Deus não quer que venhamos rasgar as nossas vestes, mas rasgar o nosso coração, queridos. Deus não quer rituais. Deus não quer religiosidade. Está na hora de se ajoelhar e ser transparente e falar: Senhor, eu não posso, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu preciso liberar uma palavra do céu. Certa feita, tentaram pegar Jesus numa situação, levaram para ele uma mulher adúltera. Falaram: mestre, e aí, o que nós devemos fazer? A lei de Moisés manda apedrejar. O que nós fazemos? E Jesus se abaixa, começa a escrever algo no chão, e ele fala: olha, aquele que nunca pecou, que lance a primeira pedra. E foi saindo um por um. E Jesus, ao olhar, não tinha ninguém. Jesus pergunta à mulher: mulher, cadê teus acusadores? E ela olhando, ela falou: não tem ninguém, Senhor. Ele falou: pois é, eu também te perdoo, mulher, mas vais e não peques mais. É a palavra dele que nos salva. É a palavra dele que nos dá livramento. É a palavra dele que nos dá a pesca maravilhosa. É a palavra dele que faz 5 pães e 2 peixes render para alimentar mais de 5.000 pessoas. O problema é que as pessoas, elas têm vivido
tão superficialmente que elas só olham para o natural, para o estado de vida dela atual. Aquela viúva lá de Sarepta, se ela olhasse para o seu estado natural, ela e o filho morreria de fome, porque ela não ia dar a comida para o profeta. Ela não ia ter a sensibilidade de obedecer à voz de Deus. Muitas vezes você não está sendo abençoado porque não está ouvindo a Deus, porque não está dando importância para a palavra que Deus já liberou para a sua vida. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A Bíblia vai falar lá em Deuteronômio: porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, como todos os teus caminhos e juízos são. Deus é a verdade, não há nele justiça, justo e reto Ele é. Deus é justo, Deus é reto, não há nele justiça. E é por isso que eu estou aqui apregoando o nome dele, porque eu sei que somente uma palavra, ele muda a minha vida, ele muda a sua vida, ele transforma quadro. Porque sobre ele está todo o poder, sobre ele está toda a força. Para finalizar, certa feita uma mulher, ela tomava conta de crianças órfãs, e ela estava passando por muita necessidade. E um irmão, um pastor, sentindo no seu coração, colocou na rádio, falando da situação precária que estava aquela mulher com aquelas crianças, uma serva de Deus. E um homem, dono de um mercado, ele não acreditava em Deus, ele era de outra religião, e ele falou para o seu empregado: olha, pega essa Kombi e enche de alimento. Fez a lista e mandou o empregado encher de alimento. E falou: você vai nesse endereço, e quando você chegar lá, você vai falar para essa mulher que quem mandou entregar lá foi o diabo. Aquele homem falou: mas Senhor, você vai falar. E chamou o ajudante e falou: se não falar e você não falar, eu vou mandar os dois embora. E eles fizeram e foram levar, e bateram lá na porta daquela mulher. Aquela mulher o atendeu com um sorriso no rosto. Eles falaram: olha, nós viemos entregar aqui para a senhora. E ela falou: não, meu filho, pode descarregar aí, Deus já me falou que viria. E não, mas nós temos que falar algo para a senhora. Não, descarrega primeiro. E aqueles homens começaram a descarregar. Quando terminaram de descarregar tudo, eles falaram: olha, eu tenho que lhe falar algo. Ela falou: antes de você pensar em falar, você volta lá e fala para aquele homem que quando o meu Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! Quando Deus libera uma palavra, até o diabo tem que obedecer, querido. Porque o diabo não faz nada sem a permissão de Deus, porque só Deus tem o poder e o controle de todas as coisas. Por isso que você precisa hoje é da palavra de Deus liberada para a sua vida. Ela vale mais do que qualquer recurso que você está pensando em buscar. Qualquer recurso que você tem buscado é esmola. Então priorize o que? A palavra de Deus. Eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Que a sua vida seja transformada, que você receba cura, que você seja liberto, que você libere perdão, que Deus transforme o seu quadro em nome de Jesus, para a glória do nome dEle. Que essa palavra venha a ser deliberada do céu e que venha abençoar poderosamente a sua vida. Que Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar. Se você está passando por algo que é oração, comente nesse vídeo. Não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz.